Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Rubens do Portal Aprendendo Inglês e a nossa conversa de hoje vai ser sobre uma estratégia que na verdade visa a facilitar com que pessoas que já tiveram experiências anteriores com o aprendizado da língua inglesa, que foram traumáticas e que por alguma razão essas pessoas desenvolveram algum tipo de bloqueio ou crença limitante e acabaram desistindo de aprender inglês. Um dos problemas muito graves de pessoas que já tentaram aprender inglês alguma vez e por alguma razão não tiveram sucesso é justamente elas pensam assim: puxa vida, eu estou estudando e não estou progredindo, eu estou parado no mesmo lugar. E o complicador ainda maior é que essas pessoas, por já serem adultas, por já terem um emprego e também pelas demandas que estão surgindo com cada vez maior intensidade pela globalização, quer dizer, você tem empresas no Brasil que trabalham com pessoas em todos os lugares do mundo, então de uma hora para outra, né, você está numa situação bastante confortável, você só se comunica com pessoas em português e tudo mais, e de repente você recebe um aviso: ó, a partir de agora você vai passar a se comunicar, vai coordenar ações com o pessoal lá da China, o pessoal da Índia, o pessoal dos Estados Unidos, etc. Então, o objetivo, qual que seria dessa nossa conversa? É te dar alguns mecanismos e também algumas visões sobre como o nosso cérebro funciona que possam te ajudar a medir o seu processo de aprendizado da língua inglesa. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, a primeira coisa que é importante, tá? Principalmente para nós que somos adultos e estamos aprendendo inglês. Eu coloquei aqui uma frase do Peter Drucker, que foi das pessoas mais famosas no campo da administração, e ele disse uma coisa fantástica: quem não mede, não gerencia, e quem não gerencia, não melhora. Então, no nosso caso, né, nós estamos falando de adultos, nós temos uma capacidade superior à das crianças de aprender inglês por várias razões. Nós já dominamos um idioma, nosso idioma nativo, que é o português. Nós temos um referencial de conhecimento muito grande, que é onde nós podemos encaixar o conhecimento de novas coisas, de coisas novas da língua inglesa. Isso facilita muito, tá? Então, no processo, o aprendizado da língua inglesa pode ser encarado como um projeto também. É um projeto de vida. Como você tem um projeto no trabalho, um projeto, né, pessoal, etc., você também tem que ter um projeto de aprendizado da língua inglesa e, mais importante, você tem que medir, você tem que acompanhar, você tem que planejar o seu progresso. Se você não tiver isso, entre outras coisas que eu também vou citar agora, possivelmente a sua chance de fracassar é muito grande. Quando você é criança, adolescente, etc., seu pai, sua mãe pagam o seu curso de inglês, você vai lá 2 vezes por semana, você não tem nenhuma outra preocupação. Você não tem uma preocupação de um emprego que está exigindo que você comece a falar inglês, interagir com outras pessoas em inglês. E o inglês você não aprende de uma hora para outra. Tá? As melhores estatísticas, as estatísticas mais comuns de quem realmente se dedica, é que para atingir a fluência, se você leva entre 2 a 3 anos. É claro que é um processo contínuo. Você não vai, por exemplo, chegar no segundo ano ou no final do terceiro ano, pá, adquirir a fluência. Não, você vai adquirindo competências intermediárias ao longo do caminho, é claro, desde que você faça o seu planejamento. Aqui tem uma historinha que vocês possivelmente já conhecem, inclusive hoje eu descobri que eu estava equivocado. Existe uma derivação dessa frase, que assim, a Alice pergunta: para onde que eu vou? Ela pergunta para o gato, e o gato pergunta: para onde você quer ir? Não sei, então qualquer caminho vale. Você pode ir por qualquer caminho. Quem não sabe para onde ir, né, pode tomar qualquer caminho. Então aqui tem em inglês, ela está conversando com aquele Cheshire Cat, aquele gato que fica desaparecendo, né? Então ele pergunta assim: você poderia me dizer qual caminho eu devo tomar a partir daqui? Aí o gato responde: isso vai depender muito de onde você quer chegar, disse o gato. Alice responde: para mim não interessa, tanto faz. Bom, então não interessa qual caminho que você toma, tá? Então esse trechinho ele é muito interessante, que é uma das coisas que eu insisto muito no aprendizado do inglês. Você tem que saber, você que é adulto, tá? E
você precisa aprender inglês, mas primeiro você precisa saber para que você precisa aprender inglês. Seria o equivalente a esse caminho aqui que a Alice está citando. Você pode querer aprender inglês para leitura. Então, eu diria para você que em 6 meses você conseguiria dominar um vocabulário básico que vai te permitir entender 85% de um texto. Se você quer aprender inglês para conversação, então você pode focar num conjunto de determinadas frases que vão te dar uma fluência relativa em 1 ano ou 2, e por aí vai. Então, é muito importante você saiba para onde você quer ir no seu aprendizado. Tá? Bom, agora uma coisa interessante é o seguinte, eu vou explicar um conceito de neurologia para depois relacionar com o aprendizado de inglês. Então, num livro chamado Quem Somos Nós, que é um filme também antigo, ele diz assim, que a quantidade de informação que nos chega por meio de 5 sentidos é impressionante. São 400 bilhões de bits por segundo. E é claro que nós não temos condições de processar de forma consciente toda essa informação. Alguns pesquisadores dizem que disso tudo, apenas 2.000 bits, ou seja, 0,00005% chegam à nossa consciência por segundo. Tá? Então, guarde isso aí. Então, isso que acontece é uma filtragem, quer dizer, da informação que chega até você por meio dos 5 sentidos, você vai filtrando e só vai chegar no seu nível de consciência aquilo que te interessa. Nós somos bombardeados por uma quantidade de informação imensa, como foi dito lá anteriormente, que entra em nosso corpo e é processada. Quer dizer, não é só o que você ouve, o que você vê. Você tem outros tipos de informação. Tem informação de temperatura, informação do seu corpo também. Está dando sinal, você precisa beber água. Quer dizer, é muita informação que o seu corpo processa. Tá? Então, elas entram por meio dos nossos órgãos de sentido e vão se infiltrando até chegar à nossa consciência. Mas é claro que nós vamos podando informação ali. Isso é que é importante. Por fim, o que chega na superfície da consciência é aquela informação que mais atende aos nossos interesses, tá certo? Guarda essa informação aí que eu vou usar ela daqui a pouquinho. Tá? Aí nós voltamos. Qual que é o sistema que torna tudo isso possível? Essa filtragem da informação é o que nós chamamos em inglês de Reticular Activating System, ou sistema de ativação reticular. Esse é o sistema que nós temos no nosso cérebro, que é composto de vários elementos do cérebro, e que faz essa filtragem das informações, direcionando a nossa atenção para aquilo que mais nos interessa, aquilo que mais importa para a gente. Bom, aí entramos aqui no planejamento. Tá? Você tem um objetivo, você quer aprender inglês, porém, você precisa ir um pouquinho mais longe. Aí vem essa metodologia aqui, SMART. SMART significa, é um acrônimo, cujas letras significam, a sua meta tem que ser específica. Você dizer assim, aprender inglês não é específico, tá? É uma coisa genérica. Então, essa meta por si só, ela não é suficiente. Ela tem que ser mensurável. Você tem que saber medir a cada passo como você está indo. Você tem que saber medir o seu progresso, tá? Actionable. Actionable é o seguinte, é alguma coisa que você é capaz de fazer, você tem condições de fazer as atividades necessárias para atingir essa sua meta, ela tem que ser realista. Ou seja, se você colocar assim, eu quero aprender a falar inglês em 24 horas, é realista você falar isso, eu quero atingir a fluência, eu quero escrever bem em 24 horas. Não é uma meta realista. Então você tem que, na hora que você define a sua meta, você acha, não, isso é possível, outras pessoas já conseguiram fazer isso antes de mim, então, eu também acho que eu sou capaz. Como eu disse para vocês, para você atingir a fluência em inglês, baseado nos estudos de centenas de pessoas, milhares de pessoas, e se a pessoa se dedicar diariamente, isso vai levar entre 2 a 3 anos. Então, você tem pessoas que conseguiram com 2 anos e pessoas que conseguiram com 3 anos. Por que essa diferença? Porque no aprendizado em inglês, é muito difícil você dizer que a pessoa sempre vai partir do mesmo ponto. Se você resolveu começar a estudar inglês hoje, o que você já conhece vai impactar no tempo que você vai demorar para atingir a fluência. Então, se você já tem um passado, você já estudou antes, tá? Você já tem alguma prática, mesmo que tenha sido uma experiência traumática, que você tenha saído de lá
com a crença de que não consegue aprender, que já passou da idade, etc., esse conhecimento está no seu cérebro. Então, você vai poder usar esse conhecimento para se alavancar. Tá? Então, supondo que você tenha começado do zero e você se dedique todos os dias, em 3 anos você vai atingir a fluência. Tá? E o último item do SMART é time bound, quer dizer, você tem que botar um prazo. Tá? Se você fala assim, 3 anos, mas você não coloca uma data de início, então não adianta nada. Você tem que colocar uma meta que você vai falar, em tal data eu vou atingir essa minha meta. E para atingir essa minha meta, eu vou fazer isso, 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 aquilo. Você vai fazer um planejamento, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é baseado no meu livro, tá? As palavras mais comuns da língua inglesa. Se alguém se interessar em obter uma cópia em PDF, não desse livro, mas da versão anterior, é só escrever para mim, tá? O meu e-mail é contato@aprendendoinglês.br, que eu mando um PDF, tá bom? Então, esse livro aqui, o que ele contém? Ele contém 2.368 palavras distribuídas entre 2.216 frases. Tá? No livro, todas as palavras que aparecem, é uma longa história, tá? Mas é um livro que te permite que você, após dominar todo o vocabulário que está aqui dentro, você consiga entender. Eu coloquei 85%, mas eu estou sendo modesto. Tá? Dá para até aprender mais, porque nós temos uma vantagem muito grande. Nós falamos português, que é uma língua que os ingleses tiveram influência da invasão romana, quer dizer, muito vocabulário da língua inglesa é derivado do latim. E essas palavras que nós chamamos de cognatos, nós identificamos facilmente. E na grande maioria dos casos, sem medo de errar, nós podemos assumir que o significado é semelhante ao da língua portuguesa. Existem exceções, porém, as exceções são raras e você consegue identificar pelo contexto que você está errado. Então, dentro desse contexto de 2.368 palavras, 2.216 frases, eu defini uma meta SMART para mim. Em 6 meses, quer dizer, em time bound, é o T, em 6 meses é o prazo, eu quero estar apto a entender 85% de textos não literários em inglês. Então, eu defini a meta, onde que eu quero chegar, tá? E o que eu vou fazer. É uma meta possível? Sim. Olha só, eu fiz uma continha aqui. Eu peguei as frases, não as palavras, tá? 2.216 frases, eu dividi por 180, que seriam os 6 meses. Então, o que eu tenho que fazer para atingir o meu objetivo? Eu tenho que estudar 12 frases por dia. Aqui eu tenho, eu tenho 700 frases mais ou menos, então distribuindo aliás, são 2.216 frases, desculpa. São 700 palavras novas e não faz sentido você estudar um vocabulário desvinculado das palavras, porque aí você não vai aprender a estrutura da língua, tá? Então, essa aqui é uma meta realista, é uma meta possível, ela tem um prazo definido, tá? E eu sei exatamente onde que eu quero chegar. Então, a meta SMART, para ela dar certo, para ela funcionar, ela tem que ser exatamente dessa forma, tá bom? Então, ela tem que ser específica, essa meta é específica, ela tem que ser, o M, manageable, quer dizer, você vai conseguir fazer, o A, né, vamos voltar aqui atrás para mostrar você, é measurable, actionable, quer dizer, você consegue fazer, realista, sim, é realista, eu mostrei para vocês. Quem vai falar que você não vai conseguir estudar 12 frases por dia? Mesmo a pessoa que trabalha de manhã até a noite, ela vai encontrar tempo para estudar essas 12 frases por dia, tá? Aí tem, lá no livro eu descrevo como que é a forma que deve ser estudada, tá? Eu enfatizo muito a importância da revisão, quer dizer, você voltar sempre, você estuda conteúdo novo e revisa o conteúdo anterior. Aí funciona. E time bound, tá? Então essa meta SMART, ela tá perfeita, aquela que eu defini aqui, ela está perfeita, ela atende a todos esses requisitos e, é claro, a meta pode mudar ao longo do tempo? Sim. Você pode achar, vamos supor assim, eu não vou estudar só 12 frases, eu vou estudar 20 frases, quer dizer, você pode encurtar o seu tempo. Enfim, a meta pode ser adaptada ao longo do tempo, desde que você, né, identifique a necessidade para tal, tá bom? Aí, vocês vão me perguntar lá atrás, por que eu falei daquele negócio do sistema de ativação reticular? Porque, primeiro, uma vez que você definiu um objetivo, você está levando para a sua consciente, para a sua mente consciente, a necessidade de observar no seu ambiente
todas as condições que possam favorecer o atingimento da sua meta, tá certo? No curso de inglês, From Zero to Hero, eu distribuo esse cartazinho aqui. Por quê? Todos os dias você tem que fazer uma avaliação do seu progresso. Como é que foi aquele teu dia? Então, aqui no primeiro dia, Monday, tá? Monday, eu coloquei uma carinha sorridente, quer dizer, nesse dia eu consegui cumprir todas as minhas metas. Talvez eu possa ter, essa carinha indique que eu até passei a meta que eu defini para mim mesmo. No Tuesday, terça-feira, eu estou com uma carinha diferente, quer dizer, pode ser que eu tenha cumprido tudo que foi planejado, talvez um pouquinho menos, quer dizer, eu não fiquei muito feliz, mas também não fiquei muito insatisfeito. No Wednesday, a mesma coisa. No Thursday, na quinta-feira, também eu fiquei feliz. Nossa, aqui essa carinha já é bem mais alegre, né? Também consegui. Friday, vamos supor que eu consegui cumprir 10% das minhas metas, tá? Saturday foi bem, Sunday foi bem. Então, esse cartazinho é para você acompanhar dia a dia. Isso aqui parece uma coisa, assim, pessoal, algumas pessoas podem pensar, nossa, mas isso é uma coisa que é coisa boba, né? Por que eu vou fazer isso? É justamente, lembra-se lá do sistema de ativação reticular, é justamente para fazer com que você esteja focado no seu aprendizado e na sua meta final, tá? Porque você fazendo essas pequenas coisas, você vai estar sempre direcionando a sua atenção para o seu objetivo. E ninguém discute hoje que aprender inglês é algo muito importante na vida de todos nós, tá? Então, eu vejo pessoas que estão começando a estudar porque querem visitar parentes no exterior, outros que estão estudando devido à necessidade da profissão, alguns porque realmente amam a língua e querem expandir seus horizontes através da literatura, através do conhecimento, etc. Tá? Então, para todas essas pessoas, se elas quiserem realmente chegar e ter sucesso, é muito importante fazer essas pequenas coisinhas que permitem com que o nosso foco, o nosso sistema de ativação reticular fique presente. Tá? O sistema de ativação reticular, como eu disse, ele traz para a sua atenção tudo aquilo que está condizente com seus objetivos. Para dar um exemplo mais marcante, tá, do sistema de ativação reticular, eu gosto de citar um caso que aconteceu comigo quando minha esposa estava grávida. Eu via mulheres grávidas na rua o tempo inteiro. E eu até ficava assustado. Nossa, mas quantas mulheres grávidas existem, né? Depois que meus filhos nasceram, quase que por milagre, eu parei de ver essas mulheres na rua. Não que elas tenham desaparecido, mas a minha atenção não estava mais focada naquilo. Então, vocês possivelmente já tiveram vivências parecidas que comprovam que esse sistema de ativação reticular, ele é importante sim, para a gente conseguir atingir as nossas metas, para a gente conseguir chegar onde a gente precisa. Aqui tem um outro texto, esse daqui seria para você acompanhar o seu progresso, quer dizer, você tem a definição das metas, que é muito importante, tá? Você entende o funcionamento desse sistema no nosso cérebro, sistema de ativação reticular, tá? E porque se você tem a meta, você está trazendo para a sua consciência a importância de você trabalhar para atingir aquela meta. Tá? E, ao mesmo tempo, você tem também que estabelecer mecanismos que você possa usar para mostrar que você está progredindo. Então, no portal Aprendendo Inglês, todos os vídeos, histórias e por aí vai, eles têm o texto em inglês com a tradução em português, tem o áudio em 2 velocidades, quer dizer, o áudio na velocidade normal e o áudio reduzido a 80% da velocidade normal. Tá? E, além disso, eu coloco, ao final de todos os textos, essa tabelinha aqui. É uma tabela de contagem de palavras. Essa tabela tem 2 finalidades. A primeira finalidade é mostrar para você que, em todos os textos, existem palavras que ocorrem com mais frequência. E essas palavras que ocorrem com mais frequência, elas, além, como vocês podem ver aqui, além dos artigos, to, and, that, essas coisas que realmente ocupam as primeiras posições, você vai ter palavras que elas vão ser importantes para a compreensão do texto. Então, em um texto, você não tem que entender tudo. Você precisa entender as palavras essenciais. E as palavras essenciais, se você não conhecer, você pode entender a partir do contexto. Então, essa tabela aqui, qual que é o objetivo o segundo objetivo dela é assim, você lê o texto, sem olhar no dicionário, você vem aqui e marca as palavras que você não conhece. Só isso. Não é para olhar no dicionário, não é para ficar tentando decorar nada. Depois de 15 dias, você volta aqui nesse texto e vai olhar novamente a lista das palavras que você não conhece.
se você estudar todos os dias, como eu estou recomendando, você vai notar que muitas das palavras que você marcou como não conhecidas, na segunda passada você já vai conhecer. Inclusive, essa é a filosofia por trás do método da lista de ouro, que eu já expliquei em uma outra live. O método da lista de ouro, você relaciona diariamente 20 frases, escreve a tradução e vai escrevendo todo dia a mesma coisa, até chegar no 16º dia. Chegou no 16º dia, você volta para o primeiro dia e você vai olhar a sua lista original de 20 frases. Você vai se lembrar de aproximadamente 30%, 70% você não vai se lembrar. Aí você coloca no outro lado da página e repete o processo. E a ideia é que você vai fazendo um afunilamento, quer dizer, vai chegar um ponto que as suas 20 palavras originais, você vai entender, 20 frases originais, você vai entender perfeitamente. E isso sem fazer esforço, apenas confiando no funcionamento do nosso cérebro e no poder da revisão. A revisão, ela é fundamental para que você consiga reter as informações da sua memória de longo prazo. Não é como a gente estuda para a prova no Brasil, só estuda na véspera, acabou o teste, todo mundo esquece tudo. Então tem muito engenheiro, até médico, o que for, que sai da faculdade e fala, poxa, eu não sei nada. Mas por quê? Porque estudou dessa forma. Ele não estudou de forma constante e fazendo revisões periódicas. Uma coisa interessante também, que é importante desmistificar e também serve para você avaliar o seu progresso, são os testes de inglês. Aqui, por exemplo, é o Duolingo. O Duolingo também é uma plataforma que você pode ou pagar ou usar gratuitamente, e você tem um teste, é o Duolingo English Test, quer dizer, você pode fazer uma pesquisa no Google para achar. Você tem um teste que é pago, que custa $49, e que ele é aceito por muitas universidades no exterior como comprovação de que você sabe falar inglês. Mas o que eu estou propondo aqui, para avaliar o conhecimento, é usar esse teste, usar a versão gratuita de simulação, para você avaliar o seu conhecimento. Então, por exemplo, vamos supor, você vai fazer um teste hoje, você vai acertar de 50 questões, você acertar 5. Então, isso é uma medida do seu conhecimento naquele momento. Aí, daqui a 15 dias ou um mês, você volta e faz o teste novo. Você vai ver que você vai ter melhorado, entendeu? Então, gradualmente, você volta e faz esse teste para você ter aquela satisfação de constatar que você está progredindo e eliminar, da sua mente aquela ideia, aquele bloqueio, aquela restrição que nós nos autoimpomos de pensar que a gente não consegue aprender. Então, quando você vier aqui nesse teste, você acertou 5 da primeira vez, de 50. Da segunda vez você acertou 6, você já teve um progresso. E é claro que você não vai acertar só 6, você vai acertar muito mais que isso, tá? Se você fizer as atividades certinhas de estudo todos os dias, tá bom? Então, essa é uma forma. Outro teste de inglês que existe é o teste da Universidade de Cambridge. A Universidade de Cambridge, como vocês possivelmente devem saber, ela oferece vários exames de conhecimento da língua inglesa. O primeiro deles, eu já não me lembro mais, mas no meu tempo, era o First Certificate in English, o primeiro certificado em inglês, que ele te dá um certificado comprovando que você tem um nível intermediário de conhecimento. Eu acho que tem um outro exame, que eu não me lembro o nome, e tem o certificado de proficiência, Certificate of Proficiency in English. Então, aqui, você pode também fazer testes, quer dizer, simulados gratuitamente, com o mesmo objetivo, tá? Porque essa parte do teste, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós encaramos, na nossa civilização, na nossa educação, nós encaramos os testes como um rótulo. Quer dizer, se você faz um teste e acerta poucas perguntas, poucas questões, você vai se encarar, nossa, eu sou incompetente. Não, você está usando isso aí como uma medição do seu conhecimento. E como eu disse, e como o Peter Drucker disse lá no começo, você tem que medir. Quem não mede, não progride, tá certo? Então, essas aí são algumas das ferramentas que eu recomendo que você possa usar para medir o seu progresso. E é importante também que você identifique maneiras de testar o seu progresso que sejam mais condizentes com a forma como você estuda, tá? Com a forma como você se sente mais confortável. O importante sempre é medir. E medir, e ver, e constatar o progresso para eliminar aquele bloqueio grave que as pessoas têm e que faz com que muita gente desista de estudar, que é justamente pensar que não consegue progredir, ok? Bom, um outro ponto muito importante, evitar comparações.
Se você está começando a estudar inglês, você nunca vai encontrar pessoas com exatamente o mesmo nível de conhecimento, porque nós somos diferentes. Existem pessoas que têm uma capacidade não auditiva, por exemplo, você pega músicos, um músico tem que ter um ouvido extremamente afinado, então ele consegue distinguir nuances que possivelmente alguns outros não conseguem. Tem pessoas que são visuais, quer dizer, o estilo de aprendizado que funciona melhor para as pessoas visuais é aquilo em que elas conseguem ver. Outros que são os sinestésicos, ou seja, eles conseguem aprender melhor tocando nas coisas. Tá? Então, por exemplo, eu saio com a minha esposa e tudo que ela vê, ela põe a mão. Então, possivelmente, ela seja uma pessoa que ela consegue avaliar melhor as coisas, etc., tocando. Né? Eu, particularmente, eu me considero uma pessoa visual, né? Eu gosto de ver as coisas, não gosto de tocar, tá certo? Então, não existe razão para você se comparar com outros. Por quê? Além de tudo isso que eu falei, das pessoas serem diferentes, as pessoas hoje, é muito difícil você encontrar duas pessoas com exatamente o mesmo nível de conhecimento. Porém, é inerente na nossa... Como seres humanos, é inerente a nós fazermos comparações, mesmo que essas comparações sejam extremamente injustas e incorretas. Você não pode, para quem está começando inglês, essa pessoa não pode se comparar com alguém que já estuda inglês há 4 anos, ou 5 anos, ou o que for. Mas nós nos comparamos. Eu já fiz isso, tá? Quando eu comecei a trabalhar, eu cheguei fresquinho, né? Eu era engenheiro eletricista, fui trabalhar com informática, e eu fui trabalhar num ambiente que as pessoas tinham 8 anos, 10 anos de experiência. E eu tinha o quê? 3 meses, que era o curso que eu recebi para começar a trabalhar naquilo. E eu ficava olhando para aquelas pessoas trabalhando tão rapidamente, eu ficava infeliz. Eu pensava assim, meu Deus, eu nunca vou ter um nível de proficiência, de conhecimento, de rapidez, de raciocínio que esse pessoal tem. Tá? E eu posso dizer que depois de estudar, de praticar, etc., eu consegui, se não chegar no mesmo nível, consegui chegar muito perto dessas pessoas que já tinham uma experiência maior do que eu. Tá? Então, evite a comparação. É difícil, tá? Mas é uma coisa que atrapalha muito o nosso estudo. E é outro dos fatores que criam bloqueios na nossa cabeça. A gente fica pensando como eu pensei, né? Eu nunca vou me igualar àquela pessoa. Então, eu não vou nem estudar, que não vale a pena o esforço, tá? Mas isso é a coisa mais errada que tem. A única comparação que é válida é a comparação que você faz com você mesmo. Tá? Lembra lá que eu falei? Você vai lá, olha a tabelinha das palavras que você não sabe. Da segunda vez que você for lá, você vai ver que aprendeu palavras novas. Ou seja, você se tornou uma pessoa melhor do que era quando começou a estudar inglês. Assim, uma pessoa com mais conhecimento do que quando começou a aprender inglês. E todos nós somos capazes de aprender. Põe isso na cabeça. Tá? Isso é importante, muito importante para o seu sucesso. E tem uma técnica que eu vou mostrar para vocês que também é fantástica. Isso é um termo da programação neurolinguística que diz que as perguntas são respostas. Ou seja, são perguntas que você faz para você mesmo e que você tem que achar a resposta. E essas respostas vão te ajudar a progredir. Eu vou dar um exemplo aqui de algumas perguntas. Essa primeira aqui é fundamental. O que eu quero? Se você não sabe responder essa pergunta, no tocante, não só aprendizagem de inglês, mas qualquer projeto da sua vida, você tem que saber, por exemplo, para que eu quero aprender inglês? Eu quero aprender inglês porque eu preciso no trabalho. E se eu souber falar inglês, possivelmente eu vou conseguir aquela vaga lá em Londres, que vai me pagar um salário em libras, que vai me dar um carro da empresa e por aí vai. Então, quer dizer, você tem que saber o que você quer. Por que isso é importante? Novamente, vai me dar melhores oportunidades de emprego, eu vou poder ir na Disney com meu filho, vou me virar sozinho lá com eles, vou aproveitar bastante. Porque, é claro, se uma pessoa chega num país estrangeiro e não fala idioma, né, ela restringe o seu potencial de desfrutar daquela viagem. Então, você tem que ver, por que isso é importante para mim? Como eu vou saber que eu consegui o que eu queria? Né? Isso aqui é uma outra forma da meta SMART. Outra coisa, o que está me atrapalhando? Quais são as coisas que podem te atrapalhar no aprendizado inglês? Eu tenho um monte de desculpas que você pode se dar. A desculpa é uma coisa confortante. Você fala assim, a favorita, eu não tenho tempo. Tem tempo sim, tá? Porque não é o objetivo dessa nossa live falar sobre isso, mas existem diversas maneiras de que você consiga estudar inglês e consiga progredir mesmo tendo quase tempo nenhum, tá? Então, essa é uma desculpa. A outra desculpa é assim, eu não tenho dinheiro,
tá? Eu não tenho dinheiro para investir no meu aprendizado, etc. Mas você vai ter dinheiro para ir num jogo de futebol lá do Corinthians, do Flamengo, que aquilo ali é a sua prioridade, tá? E possivelmente o ingresso desse show, desse jogo de futebol, vai custar mais do que uma mensalidade de um curso que vai te levar até um local que vai te dar possibilidades de ganho muito maiores. Quer dizer, o dinheiro do showzinho, o dinheiro da pizza, etc., ele desaparece ali na hora que você consumiu. E não vai te deixar nenhum benefício, tá? Então, eu até tenho outra live que eu fiz uma lista de mais de 20 desculpas que a gente se dá para não... Então, você tem que se perguntar, o que está me atrapalhando? Ah, eu não tenho tempo? Como é que eu faço para arrumar tempo? Tá? Então, você faz a pergunta e você se dá a resposta. Tá? Então, isso é uma pergunta importante. O que está no meu alcance fazer? O que eu posso fazer para atingir essa meta? Tá? E essa aqui é matadora. Né? Até tem uma técnica que se chama Carta para mim ao futuro. Você escreve uma carta para você mesmo no futuro. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que você colocou uma meta de falar inglês em vamos botar 6 meses, que é a meta do inglês, né? Como que você você escreve uma carta para você no futuro, falando das expectativas que você tem quando atingir aquela meta, né? Como eu me sentirei ao atingir meu objetivo e olhar para o meu sucesso, tá? Essa é uma técnica poderosa, até tem um site na internet, eu vou colocar depois aqui na descrição do vídeo, Future Me, tá? E você vai ver os depoimentos das pessoas, é uma coisa muito legal, tá? Uma coisa que eu faço quando assumo uma meta é contar para todo mundo, porque eu tenho vergonha de contar algo para todo mundo e depois não cumprir, tá? Então, essa é uma técnica minha, não sei se funciona para os outros. No caso do inglês, eu tenho 2 perguntinhas, além daquelas que você também tem que se fazer, tem 2 perguntinhas importantes. Você acordou de manhã, você faz essa pergunta para você. O que eu posso fazer hoje para aumentar a minha exposição à língua inglesa? Lembra-se lá do sistema de ativação reticular? Você trouxe para a sua consciência a necessidade de identificar no transcorrer do seu dia todas as oportunidades que você vai ter de aprender inglês. Então, mesmo que você seja uma pessoa super atarefada, que trabalhe 10, 12, 14 horas por dia, se você fizer essa pergunta todos os dias, na hora que você levantar da cama, você vai achar momentos no seu dia atribulado para estudar inglês. E a segunda pergunta você faz no final do dia. Como é que foi o meu dia? Tá? Quais foram as oportunidades que eu aproveitei para aprender inglês? Isso é uma bola de neve, que você vai fazendo essa pergunta de manhã e a pergunta à noite, você vai criando um arsenal de estratégias que vão te ajudar a aprender inglês, tá certo? Então, gente, chega de desculpas, tá? Se você está bem claro para você, naquela lista de perguntas, por que você quer aprender, o que está me atrapalhando, etc., tá? Tudo mais que você pensar, se você tem bem claro qual que é o seu objetivo, os ganhos que você vai ter, e você tomou a decisão de aprender, isso é muito importante também, você tomar a decisão, eu vou aprender inglês e vou desfrutar de todos os benefícios que esse conhecimento vai me trazer, acabaram-se as desculpas, tá? Que desculpa é justamente o que a gente arruma para arrumar uma justificativa para nós mesmos, por que a gente não fez determinada coisa, tá? Então, se você entender esse ponto, você vai ver que você vai eliminar grande parte dos obstáculos que você tem para você alcançar não apenas o objetivo de aprender inglês, mas qualquer objetivo na sua vida. Aqui é o site que eu disse, né? É o Future Me, www.futureme.org. Mas se você colocar no Google Future Me ou Write a Letter to the Future, vocês vão encontrar. É uma coisa muito poderosa e aqui você escreve através do website. A técnica que eu uso é que a pessoa tem que escrever uma carta dessa para mim, mandar no correio, eu não vou ler, não vou abrir, eu vou guardar essa carta e depois de 6 meses eu mando a carta de volta para a pessoa. Quer dizer, uma carta que ela escreveu para ela mesma. É uma coisa simples, mas poderosa. Que nem aquele cartazinho lá que eu falei para você marcar o teu dia a dia, tá? São coisas que justamente trazem para a sua consciência o seu foco, o seu objetivo, tá? Vocês estão vendo, de tudo que eu falei, que o aprendizado da língua inglesa não consiste apenas em você aprender palavras, aprender frases, etc. Você tem que se cercar de diversas coisas, de metas,
de técnicas para evitar a procrastinação, deixar para depois, que nós somos mestres para também adiar tudo, tá? E principalmente nós que somos adultos, que já tivemos problemas com o aprendizado do inglês, por conta de uma metodologia inadequada, tá? Que eu já citei várias vezes. Então, a gente acaba assumindo muitas crenças limitantes que atrapalham o nosso progresso, tá certo? Então, tudo isso que eu falei é para que vocês entendam melhor, né, como que o nosso cérebro funciona. Eu coloquei aqui na descrição um PDF em inglês, tá? Mas se você for o caso, vocês podem traduzir pelo Google Translate, que ele é muito interessante. É uma médica que ela abandonou a carreira, é neurologista, ela abandonou a carreira da medicina para se tornar professora de crianças. E olha que fantástico. Vocês podem ver pelo texto que está aqui na descrição, que ela ensinava para as crianças como que o cérebro funcionava, tá? Então, falava dos neurônios, dos dendritos, como é que as informações se consolidam no cérebro, e as crianças dando depoimento que uma vez que elas entendiam, né, como tudo isso funcionava, elas conseguiam aprender melhor. Ontem mesmo eu tive uma reunião com um amigo de longa data, tá? E ele me contou que nos tempos que nós estudamos juntos, no segundo grau, um dos nossos companheiros lá, ele ficou uma semana sem dormir para estudar para a prova e foi reprovado em todas as matérias. Porque uma das coisas que nós temos que aprender é que o sono, ele é essencial para fazer a consolidação das memórias, ou seja, para você pegar as memórias de curto prazo e consolidar na memória de longo prazo. Então, você ficar sem dormir, embora você tenha a impressão que está se dedicando, estudando duro, etc., isso vai agir contrariamente ao seu objetivo. Tá? Então, né, eu sempre digo que quem estuda todos os dias, estuda menos e aprende mais. Por quê? Porque justamente você dá tempo ao seu cérebro de reorganizar os conhecimentos e de consolidar aquela informação que você obteve durante o dia dentro da memória de longo prazo. Tá? E tem aquela questão também da revisão e por aí vai. Mas, enfim, quem estuda todos os dias, estuda menos e tem um rendimento muito melhor. Decoreba não funciona, que eu estava falando. Você ficar repetindo a mesma informação, por exemplo, no espaço de tempo de 1 hora, você não vai aprender. Você realmente vai aprender quando você fizer a revisão. Então, da primeira leitura que você fizer, você não precisa ficar repetindo aquilo para você o tempo inteiro, como um método lixo de ouro. Você apenas escreve as frases. E depois você volta, repetidas vezes, para consolidar aquele conhecimento. Então, isso aqui é uma coisa que, por favor, eliminem da sua vida. Eu também tive um problema sério quando eu tentei aprender phrasal verbs, que eu estava fazendo assim, eu ficava lendo um tempão, e eu não conseguia memorizar de jeito nenhum. Até que me deu um insight, falei, não, vou mudar minha estratégia. Que é a estratégia que eu descrevo no livro Aprendendo Inglês, tá? As palavras mais comuns, que é você estudar um conteúdo novo por dia e revisar todo o conteúdo prévio, todos os dias. Tá? E funciona, que é uma maravilha, vocês vão ver. Aqui, novamente, né, a lista das palavras. Por que eu coloquei esse termo aqui? Para que serve essa tabela? Porque as pessoas que vêm aqui pela primeira vez, elas vão pegar isso aí e vão entender que é para decorar essa lista de palavras. Não é para decorar, tá? É para fazer aquilo que eu falei. Marca as palavras que você não sabe e depois de 15 dias você volta e olha novamente. É para você constatar o seu progresso. Medir o seu aprendizado, tá? E fundamental, eu falo toda live, eu falo isso. Você tem que estar se divertindo para aprender inglês. Se você não está se divertindo, tem alguma coisa errada. Dá uma parada, reavalia suas estratégias, reavalia sua metodologia, tá? E muda. Até que você chegue num ponto que você realmente sinta ansiedade por aquele momento em que você vai estudar. Você tem que ansiar, você tem que desejar muito esses momentos de estudo. Então, divirta-se. Isso é possível na língua inglesa, tá? De todas as formas possíveis, porque você, na verdade, você vai estar se expondo a assuntos que você gosta. Se você gosta de música, ouve música. Se você gosta de ler, leia livros, né? Se você gosta de futebol, assista jogos de futebol e veja o comentarista lá falando, etc. Isso tem uma infinidade. Tudo que você faz em português, você pode fazer em inglês. E é claro que na nossa língua nativa, nós fazemos aquilo que nós gostamos. Pensa como um passatempo, só que você vai fazer em inglês, tá? E outro ponto também que eu coloco o tempo inteiro, celebre as suas vitórias sempre, tá? Se você entendeu 2 palavras de 10, você não fica triste por não entender 8. Você fica feliz porque entendeu 2, e sempre assim, porque você vai entender 2, 3, 4, até chegar nas 10.
E isso você só consegue com uma atitude positiva. E é claro que nós podemos nos influenciar para pensar de uma forma boa, para ter bons sentimentos e para nos sentirmos felizes. Então, celebre as suas vitórias. Que tal começar hoje? Tá? Hoje é o dia perfeito para começar a qualquer iniciativa. Então, senta lá, pega os slides dessa palestra que estão aqui, o link está na descrição, faça aquelas perguntas fundamentais para você, né, para você definir a razão pela qual você quer aprender, tá? E começa hoje, não perca tempo, porque se você não fizer nada, o tempo vai passar e você vai continuar exatamente no mesmo lugar em que você se encontra hoje, ok? Bom, então os links estão na descrição, espero que vocês gostem. Inclusive, eu já citei aquele texto daquela neurologista, que ela fala sobre o sistema de ativação reticular também, e fala de várias outras coisas, e como que é importante você entender o funcionamento do seu cérebro para você ter sucesso nos estudos. Bom, então era isso que eu queria falar para vocês, eu me estendi um pouquinho, queria falar só meia hora, mas espero que tenha sido proveitoso para vocês, tá? E qualquer dúvida, pode escrever aqui nos comentários, que eu sempre respondo, tá? Eu sempre acompanho os comentários. Se alguém tiver dúvidas, sugestões para as novas lives, etc., pode me escrever, que será o maior prazer fazer uma live dedicada, única e exclusivamente para atender as suas dúvidas. Então, muito obrigado e uma excelente noite para vocês.